Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais um conteúdo aqui no canal para a gente atualizar as últimas informações do Grêmio. Depois da vitória do Grêmio por 2-1 diante do Atlético Mineiro, Grêmio estreando no Campeonato Brasileiro com o pé direito, com 3 pontos muito importantes. E no dia seguinte a gente precisa atualizar as últimas movimentações do Grêmio no mercado de transferências, porque tem um novo negócio que tinha sido aberto e ele foi finalizado. Vou trazer os detalhes para vocês, além do martelo batido por um atacante e também definição a respeito da chegada de um novo zagueiro dentro das alternativas aqui do futebol brasileiro. Precisamos falar da atuação de Thiago Volpi, o grande herói da noite do último sábado, e o problema que foi revelado pelo departamento de futebol e também pelo técnico Gustavo Quinteiros. A gente vai falar disso na sequência, porque antes, claro, já peço que tu te inscreva aqui no canal. Não esquece, deixa o like, ative as notificações, deixa o teu comentário aqui no vídeo. Bom, gurizada, dia seguinte a uma vitória muito suada, uma vitória na raça do Grêmio, 2-1 diante do Atlético Mineiro. Verdade que o Grêmio nos primeiros minutos da partida não esteve bem, o Atlético fez muitas oportunidades, teve muitas chances claras de gol. Eu estive acompanhando o jogo pela Rádio Bandeirantes, minha grande amiga a Michele Silva, nós estivemos ali no jogo com narração do Daniel Oliveira, os comentários do Calvin, toda a equipe da Rádio Bandeirantes. E nos primeiros minutos um Atlético Mineiro que dominou a partida, né? O Atlético criando oportunidades, mas parando no Thiago Volpi. E aqui a gente precisa valorizar e enaltecer o Thiago Volpi, que chegou sob muita desconfiança, sob muitas críticas, e ele demonstrou que tem qualidade para ser goleiro do Grêmio, mas demonstrou isso não falando no microfone, mas através das suas atuações. Vale lembrar, o Grêmio já teve decisões de penalidades, tendo como herói o Thiago Volpi contra o próprio Juventude na semifinal do Campeonato Gaúcho, diante do São Raimundo. E agora, na estreia do Campeonato Brasileiro, o Thiago Volpi novamente é o destaque. O próprio Gustavo Quinteiros, ele foi sincero nesse particular, disse que realmente a defesa do Grêmio estava desconectada, desorganizada, que o Atlético teve muitas oportunidades, mas parou na primeira etapa no Thiago Volpi. Para a gente avançar aqui, gurizada, temos que falar do problema que foi revelado pelos dirigentes e pelo técnico Gustavo Quinteiros. Problema de Gustavo Cuéllar. Gustavo Cuéllar que não foi sequer relacionado para a partida diante do Atlético Mineiro. E o Quinteiros e os dirigentes falaram a respeito disso. Foram no mesmo caminho, de que o Cuéllar, na última quarta-feira, ele relatou uma moléstia, ou seja, um desconforto muscular, que não é uma lesão e que o Cuéllar gostaria de ter sido relacionado, mas que o departamento médico, claro, junto com todas as partes, eles entraram em consenso e acharam melhor preservá-lo. O Cuéllar, pelo relato que eu consegui depois da coletiva, falando com algumas pessoas, ele não preocupa para a estreia gremista na Copa Sul-Americana, na próxima semana, fora de casa, contra o Sportivo Luquenho. Ele deve sim viajar com a delegação para esta partida. E o Cuéllar é um atleta que muitos têm uma perspectiva muito positiva, porque foi uma das principais contratações do Grêmio nesse início de 2025. Chegou para ser aquele cão de guarda, o camisa 5 do Grêmio. Não conseguiu ter uma sequência, mas eu acho que isso é até normal, porque os últimos anos ele esteve atuando em uma liga menos competitiva, uma liga que não tem tanta intensidade também nos treinamentos. E aqui no futebol brasileiro muda totalmente, né, o dia a dia. Então o processo de readaptação, tenho a convicção que o Cuéllar vai conseguir performar com a camisa do Grêmio. Não é uma lesão, ele apenas relatou um desconforto, por isso que foi preservado. Bom, para avançarmos também, temos que falar sobre as últimas movimentações de mercado do Grêmio. Mas antes, peço que tu te inscreva aqui no canal, não esquece, te inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações, deixa o teu comentário aqui no vídeo. Bom, gurizada, precisamos falar sobre um novo negócio que foi iniciado nos últimos dias e que já foi finalizado. Eu estou falando do negócio entre Grêmio e Juventude pelo atacante Enio. O Enio, que foi um dos destaques do Juventude na campanha da equipe de Caxias do Sul no Gauchão. O Enio, é verdade que perdeu o pênalti
que acabou culminando na classificação do Grêmio à final da competição estadual, mas ele se destacou muito. E o Grêmio sim demonstrou interesse no Enio. O Grêmio chegou a fazer uma proposta, isso eu revelei com exclusividade o valor, 3 milhões de reais por 40% dos direitos econômicos, e este valor seria quitado de maneira parcelada pelo Grêmio. Claro, o Juventude recusou esta investida do Grêmio, o Juventude adquiriu o Enio junto ao Amazonas por 1 milhão e 200 mil reais e não pretende se desfazer do Enio. Até já passou o Grêmio o seu pedido, 3 milhões de dólares. Isso dá mais de 17 milhões de reais. Claro que isso inviabiliza qualquer avanço. E aqui o martelo batido e o negócio que está finalizado. O Enio não será reforço do Grêmio. O Grêmio não vai avançar pelo Enio, porque considerou que a pedida foi muito elevada do Juventude. Vocês assim podem até imaginar. O Grêmio oferecendo 3 milhões de reais e o Juventude pedindo 3 milhões de dólares. É uma distância muito grande. E o Enio, sejamos sinceros, não seria titular aqui no Grêmio. Seria muito mais uma opção de composição de elenco. Então o Grêmio não vai avançar nesse sentido. O Grêmio já finalizou este negócio e isso inclusive foi confirmado pelo próprio Alexandre Rossato na zona mista, na entrevista que ele concedeu ontem lá na área. E outra negociação, esta que é a principal negociação do Grêmio no mercado, principal prioridade acima de tudo, que é o zagueiro, a chegada do novo zagueiro. E o Alexandre Rossato também, ele praticamente definiu essa situação da chegada de um novo zagueiro. Porque eu perguntei para ele se, assim como o Enio, se o Grêmio descartava contratar um novo zagueiro dentro dessa janela, dessa mini janela do futebol brasileiro, pela escassez de opções. E ele foi sincero, foi transparente. Disse que é praticamente impossível, né, que é muito provável que o Grêmio não contrate um zagueiro agora. Por quê, gurizada? O Grêmio não vai contratar por contratar, isso eu já trouxe para vocês aqui, já trouxe na Rádio Bandeirantes. A ideia do Grêmio é contratar um jogador com perfil de titularidade, para formar a zaga ao lado do Wagner Leonardo. O Grêmio não vai contratar por contratar, porque daí já tem o Gemerson, o Gustavo Martins, o Rodrigo Eli. O Grêmio quer um jogador para titularidade e avalia que dentro das alternativas do futebol brasileiro, primeiro, as opções são escassas. E aqueles jogadores que se encaixam no perfil traçado e são em um nível financeiro que o Grêmio não pode chegar agora, porque o Grêmio fez grandes investimentos no início deste ano. O que o Grêmio vai fazer? Esperar a janela de transferências da metade da temporada e daí avançar pela sua grande prioridade, que tem nome e sobrenome. Johan Romagnoli. Também já trouxe com exclusividade aqui no canal para vocês que o São Lourenço sinalizou positivamente ao Grêmio na intenção de, sim, aceitar negociar, não liberar, claro, de graça, mas negociar, daí sim, um valor para a venda do Romagnoli. É a grande prioridade do Grêmio no mercado, é o grande sonho do departamento de futebol e o único jogador que foi pedido nominalmente pelo Gustavo Quinteiros, o Johan Romagnoli. Sei que talvez a informação não seja tão positiva assim para o torcedor gremista, para aquele que criou a expectativa do Grêmio incorporar mais um zagueiro agora, mas até a metade da temporada a zaga será essa: Wagner Leonardo e Gemerson. Tá bom, gurizada? Não esquece, se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações, deixe seu comentário. A qualquer momento voltamos com mais informações aqui a respeito do Grêmio.